Cá estou eu aqui novamente para falar um pouco mais, destrinchar um pouco mais com vocês. Dessa vez os capítulos 6, 7 e 8 de O Hobbit. Então, vem me acompanhar porque esses capítulos são bem longos, são bem densos, né? Então, antes de falar um pouco mais para vocês sobre o que aconteceu nesses últimos capítulos, deixe me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse capítulo 6 é dito, né, na verdade, que o Gandalf sabia desse caminho. Ele conta, né, na verdade, que ele sabia desse buraco na montanha, vamos colocar assim, que ele conhecia há muito tempo, mas como um atalho. Então fica um pouco esquisito isso daí. Mas aí, beleza, todo mundo se encontrou, eles estão caminhando ali e tal. E do nada aparecem os lobos, no caso os Warriors, acho que assim pronuncia, né? Os lobos começam a atacar eles e tal, né? Então eles correm, sobem em árvores grandes que tem lá. Não que não sejam grandes, mas eles são pequenos, né? Então eles sobem o máximo que eles conseguem subir numa árvore. Nas árvores, no caso, que tem lá na floresta. E o Gandalf começa a atacar fogo, magia de fogo, nos lobos lá embaixo. E é dito no livro, também nesse capítulo, na verdade, que os lobos têm um certo tipo de parceria, parceiros de guerra, né, dos golems, porque juntos, né, os dois se unem para poder caçar os humanos, matar os humanos e tudo mais. E no caso, pelos lobos pensarem assim, gente, os golems estão atrasados para o nosso encontro e tal, será que esses caras são espiões? É por isso que eles atacaram ele. Só que a verdade, o que aconteceu? O Gandalf acabou matando o grande golem, né? Então isso meio que desnorteou o resto do bando. É verdade. Mas aí, nisso que o Gandalf tá atacando fogo neles lá embaixo, né? E os lobos ficam tudo atiçados e tal, aparecem os golems, né? E começam a planejar. Eles não são muito. Fala que não são muito espertos, né? Mas eles conseguem pensar que, tipo assim, já que o mago tacou fogo naquele tronco ali, né? Naquela parte ali, vamos pegar aquele fogo ali e vamos tacar fogo na árvore, né? Então eles começam a juntar ali, fazer um cerco, assim, tipo assim, ou eles vão pular, né? E a gente vai atacar eles, ou eles vão morrer queimados lá em cima na árvore. Aí aparece o Senhor das Águias, né? Que é uma águia gigante e tal, que inclusive já em um momento passado, né? É dito que ele melhor, em um momento passado, ele precisou da ajuda do Gandalf e o Gandalf ajudou ele e tal. Então ele reconhece o mago, chama a sua tropa toda de águias e tal para poder resgatar todos os anões, o mago e o hobbit, né? Então todos eles são levados para as montanhas nevoentas, né? Chegando lá, eles descansam, comem e tal. E o capítulo 6 acaba terminando com o Gandalf conversando com o Senhor das Águias, pedindo ele para deixar eles o mais próximo possível, né, da caverna lá onde eles precisam entrar, né, da caverna do dragão lá e tal que eles precisam entrar. Só que aí o Senhor das Águias vai para ele, olha, eu não posso fazer isso porque é muito perto do território dos humanos. E ele tem meio que receio ali do que pode acontecer. Mas ele promete ele que vai levar eles, todos eles, o mais próximo possível que ele consegue, que ele, que ele acha que dá para levar, né? Dentro do percurso deles. Então aí acaba o capítulo 6. Vai dar! Não vai dar! No capítulo 7, eles percebem que eles estão a caminho da casa de um cara. É dito que é um cara grande, né? A casa do Baron, não sei se vão pronunciar Baron, o troca-pele, né? É tido que ele se transforma em animais. Achei interessante isso daí, né? Aí é dito aqui que o Baron é um cara grande, né? Mas não muito sociável, ele não gosta muito de visitas e tal. Então o Gandalf foi para poder conquistar esse cara, né? E ao mesmo tempo conseguir abrigo para todos os anões.
acaba entrando em um acordo com eles. Ele fala assim pra eles assim, ó, eu vou ir na frente com o senhor bolseiro, né, conversar e convencer, contar a nossa história pro Baron, e quando eu assoviar, vocês vão vindo de 2 em 2, pra não assustar ele assim. Então nisso o Gandalf vai contando a história de toda a trajetória deles, desde a toca, quando eles se juntaram lá na toca do Senhor Bolseiro, até o ataque dos lobos, o resgate pelas águias e tudo mais. Senta que lá vem a história. Então aí ele vai contando, os outros vão chegando, o cara praticamente aceita, né? Quando ele vê, já tá todo mundo lá na casa dele e tal. E um ponto interessante que eu até coloquei aqui, ó, é que tem cachorro, ovelha e bode e mais um monte de uma lista de animais lá que eles preparam e servem o jantar para todo mundo. Eu achei isso incrível, os bichos preparando e arrumando a mesa e tal. Muito engraçado isso daí. Aí, aqui ó, foi o Baron que falou? Agora eu não notei quem que falou. Acho que provavelmente deve ter sido o Baron que comentou isso com eles. Né, que eu coloquei assim, ó. É citado que os anões precisarão atravessar a floresta da Travamata. Não, Trevamata, desculpa. A floresta da Trevamata. Para chegar à Fortaleza do Dragão. Só que essa floresta é tida como uma floresta muito perigosa. Né? Aí os anões dormem, acordam, tomam café da manhã, almoçam, né, e ficam um tempão. Só que eles se dão, depois dessa comilança toda, né, e de dormir, descansar e o caralho a quatro, eles se dão conta de que o Baron sumiu. Ficou bastante tempo sumido, né. Depois, mais pra frente, um pouco mais pra frente do próprio capítulo 7, ele aparece, ele fala que na verdade ele tinha saído para poder conferir se a história do Gandalf era verdadeira ou não, e realmente ele confere que era verdadeira. Inclusive ele traz a informação para eles de que os lobos e os golems estão caçando eles na floresta, não, mas na mata. Né? Eu não lembro se eu coloquei na floresta. Deixa eu até ver aqui. Não, só fala que tá caçando eles. Eu não lembro de ter lido se era na floresta, mas tava caçando eles lá. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Né? Não, eu falo floresta é dentro dessa tal floresta que eles vão precisar entrar. Mas muito provavelmente pelos arredores, porque essa floresta é muito perigosa, eles não adentrariam não. E no caso, o capítulo 7 termina com o Baron falando para eles, depois que ele cita, né, que eles estão sendo perseguidos pelos dois, né, pelos lobos e pelos golems. Ele diz que ele vai emprestar para eles pôneis, né, já que eles não andam a cavalo, eles andam com pôneis e mantimentos para que eles consigam atravessar a floresta e tal, mas que eles os pôneis só vão levar eles até a entrada da floresta. Que eles não vão entrar na floresta com eles não, que eles vão ter que ir por dentro da floresta a pé, né, mas que vai levar eles até a porta lá. E no final, o capítulo 7 termina justamente com o Gandalf indo com eles até a entrada, né, dessa floresta e se despedindo deles. Ele não vai, o Gandalf já tinha avisado anteriormente para eles, né, que ele não entraria lá na floresta, que ele tinha outras coisas para fazer, então ele não vai com eles, mas ele deixa um recado para eles, um alerta, né, que eu até grifei aqui, ele falou assim, ó, não saiam da trilha. Então, só aí você já imagina o que pode acontecer, né? Vamos pensar um pouco, né? Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal.
Já no capítulo 8, né, eles já estão andando na floresta já tem bastante tempo, tem 4 dias que eles estão andando lá dentro, né, racionando água, racionando comida e tal. E num determinado momento eles dão de cara com um rio, eles precisam atravessar um rio mágico. Eles têm eles têm receio, né, de o que pode ter nessa água e tal. Então eles acham um barquinho lá, conseguem puxar esse barquinho e tal. E justamente por ser uma estrutura muito frágil, e eles não são muito grandes, né? Pelo menos não para um hobbit. Mas eles são gordos, eles são pesados. Então eles vão de 2 em 2, não, desculpa, de 3 em 3. Eles vão de 3 em 3 atravessando um lado ao outro desse rio. No final, quando eles terminam todo mundo de atravessar, eles acabam vendo um cervo, acho que é um cervo, né? Aí eles tentam até capturar esse cervo para poder comer, já que eles estão dias sem comer nem nada. E um dos anões, o mais gordinho deles, tadinho, acaba caindo na água, é resgatado pelos outros, mas ele cai em um sono profundo. O que acaba acarretando para os outros, além de fome, tem que carregar um deles mega pesado. Ixi, Maria, cara. Acho que eu vou. Ixi, meu Deus. Né? E deixa eu até ver aqui, ó. Depois que ele acorda. Ah, tá. Eles continuam andando, isso mesmo. Aí ele acorda. Ele acorda dizendo que ele tá com fome, porque ele caiu num sono profundo. E que no sono profundo dele, ele estava sonhando que ele tinha sido convidado para um banquete com o Senhor dos Bosques. E só de falar de banquete, a boca enche d'água. E que ele queria comer, que porque queria. O pessoal reclama que ele fala, mas todo mundo com fome, que não sei o que, bababá, né? Aí depois disso no livro, deixa eu só descer meu escolho do mouse aqui pra poder não confundir se é isso que acontece. É isso mesmo que acontece. Depois disso, eles começam a ver uma luz muito distante no meio da floresta, mas uma luz um tanto quanto distante. E quando eles se aproximam, né? Desculpa o microfone. Uma luz e chega até a ver um vislumbre de comida e tal. Só que quando eles vão chegar perto dessa luz e tal, cheio de comida, tudo some. Sumiu! Fica escuro, do nada. Aí eles se perdem ali naquele breu e tal, depois eles se acham. E isso acontece umas 4 vezes. Né? Eu coloquei aqui, depois de umas 4 vezes, né? Depois da 4ª vez que isso acontece, o Bilbo acaba se perdendo de todos eles. Ele não consegue achar nenhum dos anões. Lembrando que o Bilbo é menor do que eles, então acho que muito tem a ver essa relação do porquê que ele não aconteceu com ele o que aconteceu com os outros. É que na verdade todos os outros foram capturados por aranhas gigantes que falam e tudo mais. Então, no meio dessa há uma tramazinha ali que o Bilbo vai, com a ajuda do anel, ele vai resgatar eles, né? Na verdade ele começa a tacar pedra nas aranhas e tal, e começa a xingar elas. Tem uma partezinha de uma cantoria, né, que ele faz e tal, pra denegrir a imagem delas e tudo mais. Elas ficam pé da vida. Mas ele consegue tirar com essa cantoria e tal, ele consegue tirar as aranhas de perto de onde estão os anãos. Anãos ou anões? Agora eu não lembro o que era. Acho que era anãos, né? A palavra. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. E só que aí ficou uma lá e tal, mas ele consegue matar ela e tal e salva todo mundo. Beleza. Salvou todo mundo, né? Eles vão ainda com muita fome, mas pelo menos vivos. Inclusive, nessa parte o Bilbo acaba contando para eles como ele conseguiu salvar todo mundo, ou como ele usou o anel e tudo mais, e todo mundo mostra profunda gratidão e até respeito. Aí ele consegue o respeito dos anãos e tudo mais. E até ele mesmo, né? O Bilbo começa a pensar em si próprio como um aventureiro, né? Porque até então ele ficava nessa de quero voltar para casa, voltar para casa, voltar para casa. Mas aqui não, aqui ele começa já a se ver como um aventureiro. E deixa eu até ver aqui o que acontece. Se eu coloquei o que acontece. Não coloquei não. Então agora eu vou ter que dar uma olhada para poder lembrar.
porque eu não coloquei no meu coisa, porque eu transcrevi do livro pro computador justamente para não ter que ficar abrindo e achando os postzinhos. Mas agora eu não lembro se o líder deles, né, o Thorin, se ele... porque ele sumiu, no meio disso tudo ele sumiu. Então eu não sei se ele sumiu porque ele não foi capturado pelas aranhas, ou se ele sumiu depois de ter sido resgatado junto com todo mundo e ele sumiu depois, tipo assim, no meio do caminho e tal, eles perceberam que ele sumiu. Se eu não lembro, eu vou ter que dar uma lidinha nesse trechinho final do capítulo 8. Porque, como eu disse, o Thorin, o líder dos anões, sumiu e é dito que ele foi capturado pelos elfos da floresta, né, que chegam até alimentar ele e tal, levam ele pro rei deles, dos elfos da floresta. E o rei exige saber dele por que eles estão, todos os anões, por que eles estão dentro da floresta dele. Ele não diz o porquê e tal, e o rei só fala assim, não, beleza, deixa ele aí, uma hora ele vai falar, né? E assim termina o capítulo 8. Exatamente. Agora, só um ponto para fechar esse vídeo e fechar o capítulo 8, que eu anotei aqui, que eu acho que vai fazer sentido até para mim mesmo nos próximos capítulos. Provavelmente deve ter alguma referência disso, ou pelo menos de construção de universo da Terra-média, né, que o Tolkien coloca aqui, é que há a menção de outros elfos. Aí tem os elfos da lua, do mar e os elfos profundos, né? Todos eles são ditos como sábios, belos e que possuem magia, né? Eu falo porque eu conheço a Galadriel, né? Então, como eu não conhecia a Galadriel, tendo já visto qualquer coisa de Senhor dos Anéis, então eu acho que ela talvez seja da Lua. Não sei o que seriam esses elfos profundos, né? Mas eu acho que, por ser a Galadriel a Senhora da Luz, como ela é assim dita, né? Talvez seja um tipo de elfo da Lua, né? Não sei. Cena dos próximos capítulos. Não sei nem se ela aparece aqui, né? Mas vamos ver. Então, com isso, termina o capítulo 8. Como eu disse, eu preciso rever. Eu vou dar uma lidinha, só uma leitura, como é que fala? Dinâmica. Só para poder ver essa parte, se ele sumiu, se o Thorin sumiu depois de ter sido resgatado das aranhas, ou se ele nem foi capturado pelas aranhas. Aí, antes de começar o destrinchando do capítulo 9, eu trago essa informação aqui para vocês, até para eu poder reassistir o vídeo depois, né? E não me confundir, não me perder na história. Inclusive, vou até fazer um postzinho, colocar um post-itzinho, né? No caso aqui, quando eu descobrir isso aqui, para poder não me perder, certo? Então, tendo dito isso, quero agradecer a vocês que têm me acompanhado nesse livro, nesse Destrinchando. Eu sei que tá um pouco complicado, tá um pouco difícil, eu não tô conseguindo ler tanto como eu gostaria, mas eu sinto que também esses três capítulos, e eu demorei tempo pra caramba pra ler esses capítulos, porque eles são capítulos assim, de horas, né, de horas de leitura. E como eu já disse, né, eu tenho o hábito eu não gosto de parar de ler no meio do capítulo, eu gosto de terminar o capítulo, então terminar um capítulo tão longo assim, né, é complicado. Então, até eu trazer o conteúdo, por isso que eu tô deixando um pouco atrasado, tô demorando um pouco para trazer o destrinchando de um trecho, né, do livro, de alguns capítulos ou outros aqui pro canal, certo? Mas vamos ver até o final do ano quanto eu vou conseguir andar. Eu acho que até o final do ano eu não consigo terminar ele não, mas vamos ver aí quanto que eu consigo destrinchar mais, certo? Então, novamente, muito obrigado a vocês que têm me acompanhado aqui nessa história. Obrigado a todo mundo que não deu spoiler. Peço que continuem não dando spoiler pra mim, né? E eu vou dizer pra vocês que até então a leitura tá boa, tá tranquila. Apesar de ser o capítulo não tanto longo, né? Tá tranquilo. Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!